A forma como os 12 apóstolos de Cristo morreram nem sempre é clara para os estudiosos de teologia. Existem algumas citações no Novo Testamento, em textos apócrifos e até mesmo em relatos de cristãos primitivos sobre o que pode ter acontecido com cada um deles. É verdade que alguns desses relatos são diferentes, mas há sempre uma versão mais aceita e considerada confiável. Sabemos que os apóstolos largaram suas vidas e trabalhos para seguir Jesus durante sua missão. Depois da morte de Jesus, eles receberam a ordem de pregar o Evangelho pelo mundo, mesmo que isso pudesse custar suas vidas. Naquela época, a perseguição a quem pregava o Evangelho era intensa, e assim como Jesus, muitos deles tiveram mortes brutais. Neste vídeo, vamos descobrir como foi a vida e o destino de cada um dos apóstolos. Pedro, o apóstolo mais velho e líder dos discípulos, foi quem Jesus escolheu para fundar sua igreja. Depois da morte de Jesus, Pedro se dedicou à missão de evangelizar, mas, segundo a tradição, ele foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. André, irmão de Pedro e também pescador, seguia João Batista antes de conhecer Jesus. Depois da morte de Cristo, André continuou sua missão e, segundo a tradição, foi crucificado na Grécia em uma cruz em forma de X. Seus restos mortais foram levados para a Escócia e até hoje ele é reverenciado como Santo André. João, o discípulo mais jovem e o preferido de Jesus, foi o único que acompanhou Cristo até a crucificação. Dizem que ele sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente e que depois foi exilado na ilha de Patmos, onde teve as visões do Apocalipse. Ele teria morrido de causas naturais aos 94 anos, em Éfeso. Felipe foi um dos primeiros a seguir Jesus e teve um papel importante nos milagres, como o da multiplicação dos pães. Depois da ressurreição de Cristo, Felipe viajou para pregar na Ásia. Sua morte é um mistério, com relatos que variam entre enforcamento, apedrejamento e crucificação. Bartolomeu, que é pouco mencionado nos evangelhos, teria viajado até a Índia e a Armênia. A tradição diz que ele foi esfolado e crucificado de cabeça para baixo ou, segundo outra versão, açoitado até a morte. Mateus, que antes era cobrador de impostos, foi chamado por Jesus enquanto trabalhava. Ele viajou para a Pérsia e a Etiópia em sua missão, e os relatos sobre seu destino final variam entre morte por ferimentos de espada e morte natural. Seu túmulo fica em Salerno, na Itália. Tomé é lembrado por sua incredulidade, quando disse que só acreditaria na ressurreição se tocasse as marcas de Jesus. Ele teria levado o evangelho para a Índia, onde, segundo relatos, foi morto a lanças por ordem de um rei local. Isandiatas. Pouco se sabe sobre Simão, o Zelote, além de que ele era de Caná da Galileia. De acordo com algumas tradições, ele foi martirizado já velho, cortado ao meio por uma serra ou crucificado. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi apelidado de Filho do Trovão por Jesus por causa de sua personalidade forte. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, decapitado por ordem de Herodes. Esse é o único martírio contado nas Escrituras. Tiago, filho de Alfeu, é pouco mencionado no Novo Testamento. Os relatos sobre sua morte são diferentes. Uma versão diz que ele foi crucificado no Egito, enquanto outra, contada pelo historiador Flávio Josefo, diz que ele foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu, que escreveu uma das cartas do Novo Testamento, foi um fiel seguidor de Cristo até o fim. Dizem que ele evangelizou em várias regiões e que morreu martirizado por golpes de lança, machado e porrete no ano 70. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é muito mencionado nos evangelhos. Depois de entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi consumido pela culpa e, segundo os relatos, tirou a própria vida. Esses são os relatos sobre como os apóstolos viveram e morreram. Talvez você esteja se perguntando,
Ainda existem apóstolos como os de antigamente? Apesar de o título ser usado apenas para aqueles que conviveram com Jesus, Efésios 4:11 diz que Deus dá esse dom ministerial para algumas pessoas. Hoje, todos os cristãos são chamados a seguir o exemplo dos apóstolos e a anunciar o Evangelho. Que cada um de nós se inspire na dedicação e na fé dos apóstolos. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe e se inscreva no canal para ver mais vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.